paz seja convosco. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Quantos vieram aqui buscar a bênção de Deus? Diga amém. Amém. Quantos creem que vão receber? Diga aleluia. Aleluia. Lá no Velho Testamento, o livro de Josué, capítulo 10. Hoje é noite de milagres e nós vamos falar um pouquinho sobre um muito grande milagre que Deus operou no passado. Milagre esse que até os nossos dias causa um desencontro de informações no que diz respeito ao tempo. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, verso 12. Josué 10, 12. Amém? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve. Repita comigo: e o sol se deteve. Mais uma vez: e o sol se deteve. E o sol se deteve. Repita comigo: e a lua parou. E a lua parou. Até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos retos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Amém? Amém. Olha para essa pessoa bonita do seu lado e diga: o Senhor peleja por você. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco agora. Fala aos nossos corações através da tua palavra e abençoa a vida dos teus filhos que aqui estão nesta noite, a vida de cada familiar aqui representado nesta hora, e a todos quantos chegar esta mensagem, Senhor, que a tua bênção esteja entrando nesta vida, neste coração, neste lar, nesta casa, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Diga: o Senhor peleja por mim. Senhor peleja por mim. Amados, quando eu disse um grande milagre e que causa alguns desencontros de informações até os nossos dias no que diz respeito ao tempo, prova está na diferença dos calendários, na contagem dos dias de muitas outras nações do outro lado do mundo. A contagem é diferente, o tempo diferente, mas não é isso que importa, nem tampouco a sentença, a afirmativa que é dada pela ciência, dizendo que é a Terra que gira em volta do Sol. Isso é o que nós ouvimos na escola, né? A ciência para nós diz hoje que a Terra é que gira em volta do Sol, e não o Sol que gira em volta da Terra. Mas essa mesma ciência que ensinou para nós na escola que o homem veio do macaco. Então, eu não estudei astronomia, os astros, estrelas, nada disso.
Eu estudei. E nem fui lá para cima, para o espaço, para ver se é a Terra que gira, se é o Sol que gira. Então eu não sei. A ciência diz que é a Terra. A Bíblia diz que foi o Sol que parou. Mas isso também não vem ao caso. O que é importante para mim e para você saber nessa noite é que Deus parou o tempo. Seja o Sol que parou de andar, ou seja a Terra que parou de girar, a verdade é que o tempo parou. A Bíblia nos conta que Josué foi socorrer, foi ajudar o povo de Gibeon, que estavam sendo atacados. Este mesmo povo que havia feito aliança com Josué. E eles estavam sendo atacados. E mandaram mensageiros até Josué: corre depressa, vem nos ajudar. E Josué foi, pegou o seu exército e foi ajudar na peleja. E como era de costume, amados, quando o dia terminasse, dava-se a sentença de vitória para aquele exército que estivesse em maioria, que estivesse em vantagem. E esse povo, amados, na verdade estava fazendo guerra contra Gideon para querer descontar, querer revidar, porque não aceitavam que esse povo fizesse aliança com Josué. Então, na verdade, é uma guerra sem sentido, sem motivo, sem razão. E Josué queria obter vitória sobre aqueles exércitos que estavam guerreando contra Gideon. E Josué precisava de tempo para executar aquela missão. Não é diferente nos nossos dias, Às vezes a gente precisa de tempo. Senhor, dá mais uma semana para eu juntar dinheiro para pagar aquela conta. Deus, dá mais um tempinho, Parece que as coisas estão demorando. Senhor, amados, Josué queria um pouco mais de tempo para vencer a batalha. Era só isso que ele queria. Só isso, irmão de Deus. Ele só queria que o tempo parasse. Você já quis isso alguma vez? Que o tempo parasse? Eu falei isso foi terça-feira, Rafael? Quando a gente é jovem, a gente quer que o tempo ande depressa, Quando a gente é adolescente, quer que o tempo voe para fazer 18 anos, para ficar maior de idade, para tirar carta, dirigir, sair sozinho. Depois que passa dos 18, o tempo começa a voar, aí a gente tem que diminuir. Mas a verdade é, amados, que Josué precisava de uma intervenção divina. Nunca houve antes algo sequer parecido com aquilo. Deus parar o tempo por causa de um homem, por causa de uma guerra. Amados, é um milagre, como eu disse, que afetou toda a história humana. Porque o tempo não parou só ali para eles. O tempo parou em toda a terra. Então eu quero que você entenda a grandeza do Deus a quem você serve. Que Ele pode e Ele faz qualquer coisa. Porque para Ele não há impossível. Para Ele não há limites. Foi Ele que fez o sol. Se é o sol que gira, foi Ele que fez a terra. Se é a terra que gira, foi Ele que fez a lua. Foi Ele que fez tudo. Então Ele para o sol, Ele para a terra, Ele para a lua, Ele para as estrelas, Ele para os astros, Ele para tudo.
Ele para tudo. Ele fez as correntes do Rio Jordão parar. Você já viu sobre isso? O Rio Jordão era um rio de águas correntes. Águas correntes. Não era uma lagoa, águas paradas. Eram águas correntes. E quando Israel precisava atravessar o Jordão, diz a palavra de Deus que aquele rio parou. Aquela água corrente parou para Israel passar. Esse é o seu Deus? Esse é o seu Deus? Diga para o teu irmão: o Senhor peleja por você. Fala para ele: não tenha medo. Diga para ele: não se preocupe. O Senhor peleja por você. O Senhor peleja por você. Josué falou ao Senhor, e depois, diante de todo o povo, ele deu uma ordem. Vamos dizer então que Josué entendia que era o sol que andava, até porque a gente não sente a terra se mexer, né? Se você ficar olhando para o sol, se você ficar olhando para a lua, na sua ótica, você vai ver que é o sol que está mexendo, né? Porque nós não sentimos a terra mexer. Então, para a nossa ótica, é o sol que mexe, é o sol que anda, é a lua que anda. Então, Josué falou daquilo que ele via. Ele entendia que o sol é que andava. Então ele olhou para o sol e disse: para. Ele olhou para a lua, ou na direção onde ela deveria estar, e disse para a lua: você também para. Quem é este Josué para olhar para o sol e mandar ele parar? Para mandar a lua parar? Quem é você hoje para dizer para o planeta Terra parar? Você tem coragem de fazer isso? Hã? Você tem coragem de olhar para uma tempestade que se levanta e dizer: ó, fica quietinho aí no seu lugar? Hoje não. Hã? Você tem coragem de olhar para o céu azul e dizer: chuva, venha sobre a nossa terra? Você tem coragem de fazer isso? A Bíblia diz a nós que Deus parou o tempo por causa da palavra de Josué. Um homem, diz a Bíblia, pela palavra de um homem. Não foi a nação toda clamando, orando, não. Foi um homem. Josué não é diferente de nós. Nós não somos diferentes de Josué. As mesmas falhas, mesmos defeitos, ou defeitos diferentes, mas todos temos as mesmas paixões. Mas Josué era um homem de fé, um dos 12 espias que foi espiar a terra prometida e voltou trazendo as boas notícias, enquanto 10 trouxeram notícias ruins. Ele e Caleb trouxeram boas notícias, porque não se apegaram àquilo que os olhos viram, mas se apegaram à promessa que havia para eles, que Deus ia entregar a terra prometida a eles. Então não importa se lá tinha gigantes, não importa se lá tinha homens violentos, se lá tinha assassinos, matadores,
que importava para Josué é que Deus tinha uma promessa para eles. E os olhos dele viam além daqueles gigantes. Esse mesmo Josué viu além do sol, se era o sol que girava ou não. O Senhor peleja por você. Creia. Se preciso for, Ele para de novo o tempo. Ele fez voltar o tempo. O Senhor fez voltar o tempo. Já ouviu sobre o relógio de Acaz? O Senhor fez retroceder. Esse é o seu Deus? É impossível para Ele? É impossível para Ele? Então, meu irmão, não duvide. Creia. Busque. Peça. Exerça a autoridade que Deus te deu. Pela fé, um milagre vai acontecer na sua vida. Vamos orar? Amém? Coloque-se em pé. Feche os seus olhos. Não sei se você tem algum pedido para fazer nessa noite, algum pedido especial para alguém da sua família, para alguém da sua casa, para algum conhecido, um vizinho. Pode falar. Para ela mesma? Está com problema no olho? Não está me enxergando direito? Está bem.